Paz do Senhor, meus irmãos, que Deus esteja no meio de nós, amém? Hoje eu vou trazer a mensagem de quinta-feira para edificar nossas vidas. Veja, domingo passado o Pietro pregou de como Paulo foi para Jerusalém, foi preso, apelou para ser julgado por César em Roma e foi como prisioneiro para Roma. O Pietro falou sobre fé e prudência. Se você não assistiu, vai lá e assista, foi bem legal. Mas vejam, por mais que o próprio Deus havia falado para Paulo que ele havia de pregar o Evangelho de Roma, está lá no capítulo 23, versículo 11, Paulo lhe manteve a prudência no meio daquela crise. Ou seja, nós podemos identificar esse transcurso de Paulo como uma crise. Agora, hoje vamos continuar com essa história. Pega lá no livro de Atos, no capítulo 27. Capítulo 27, no versículo... Eu vou usar quase que o capítulo inteiro, mas vamos pegar o versículo 23 e 24 por enquanto. Diz assim: pois ontem à noite apareceu-me um anjo de Deus, a quem pertenço e a quem adoro, dizendo-me: Paulo, não tenha medo, é preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhe a vida de todos os que estão navegando com você. Aqueles que não conhecem, não sabem essa história aqui é que o Paulo foi preso em Jerusalém, ele apelou para ser julgado por César em Roma, e ele estava sendo conduzido para Roma. Estava sendo conduzido através de navio. Naquela época, o meio de transporte para atravessar o mar tinha que ser um navio, não tinha avião, então ele foi de navio, tá? E ele estava atravessando o mar Mediterrâneo, se não me engano, o mar Mediterrâneo, para chegar até Roma. E ali veio uma tempestade. Essa tempestade, nós podemos chamar essa tempestade de uma crise que aconteceu para Paulo. Agora veja, meus queridos, nós hoje estamos passando por uma pandemia, que não deixa de ser uma crise. Tá? O mundo parece sempre estar em crise. Umas estão mais perto de nós, outras não, sabe? Tem a crise da dengue, que está aqui do lado, matando um monte de gente. Tem a crise de guerras, tem crise de terremotos, tem a crise dos tsunamis. Tem várias crises, tá? Tem várias crises que o mundo atravessa. E o mundo, volta e meia, está passando por crise. Mas o que é uma crise? O que é uma crise? No dicionário, a palavra crise é um momento perigoso ou difícil de uma evolução ou de um processo. Veja, crise é um momento perigoso de uma evolução ou de um processo. Ou seja, é um processo. O processo é algo que vai levar as pessoas a adquirir habilidades para estar integrado em algo maior, em um sistema. O processo você vai te caminhar até algo que vai acontecer, um sistema que vai acontecer mais tarde. O sistema seria algo como viver normalmente, apesar das mudanças ocorridas no processo. Entendeu? Mas é nesse processo que nós nos vimos obrigados a tomar decisões. Tá? E essas decisões é que entra a prudência. Paulo, por mais que ele soubesse que Deus tinha dirigido ele para aquele local, que ele estava conduzindo ele para aquele local, ele usou a prudência. E nós, tá, hoje, na nossa crise, nessa pandemia, tá? Quais são as nossas decisões? Usar máscara, não usar máscara, tá? Lavar as mãos com sabão, higienizar com álcool, ou não fazer, tá? Abrir um comércio geral, abrir a igreja, ou não abrir, aguardar o momento certo. Veja, são coisas que são atos que devem ser tomados com prudência, tá? Para que a gente possa atravessar esse processo. Agora, o que nós podemos fazer para mudar essa situação? Infelizmente, nada. A não ser orar. E nos acostumar a usar máscara, lavar a mão, passar álcool, tá? O que o processo nós ensinamos hoje. Mas o pior de tudo isso é que os médicos, os cientistas,
O que eles podem fazer para mudar a situação? Nada. Tá? Eles estão te incentivando. Tem um médico que passa no jornal lá que todo dia ele fala assim: use máscara, lave a mão, use máscara, lave a mão. Qual que é o procedimento? Usa máscara e lavar a mão. Tá? Então ele pode te incentivar a usar máscara, lavar a mão, evitar aglomerações. Tá? Ou seja, nós temos que passar por esse processo, adquirindo essas habilidades, tomando consciência desses atos que nós temos que fazer diariamente. Tá? E ninguém pode fazer nada. Ou seja, nós estamos totalmente entregues na mão de Deus. A dengue está aí matando gente e ainda não conseguiram uma vacina para acabar com a dengue. Tá? Ou seja, nós estamos na mão de Deus. E isso para nós é bom. Para nós isso é bom. Mas por quê? Porque nas mãos de Deus é nossa zona de conforto. Nós estarmos na mão de Deus é nossa zona de conforto. É um local que nós conhecemos. Nós temos intimidades com Deus. Nós conhecemos Deus. Você fala assim, mas eu não sei se eu tenho tanta intimidade assim com Deus. Se você não sabe se tem tanta intimidade com Deus, meus queridos, então é hora de você buscar essa intimidade. Mas como? Ouvindo a palavra de Deus, ouvindo a mensagem e obedecendo o que Deus fala. Veja, aqueles que assistiram um vídeo que eu gravei tempos atrás, que Deus passa pelo Egito para matar os primogênitos dos egípcios lá. Deus não falou, fique em casa só os santinhos dentro de casa. Não, Deus falou assim, na casa que tiver a marca do sangue, eu vou passar por ela. Tá? Então, meus queridos, aprendam uma coisa, sabe? Nós temos que obedecer a palavra de Deus. Eu não tenho intimidade com Deus. Obedeça a palavra de Deus. Ouça, entenda e obedeça a palavra de Deus. Sabe? Obedecer é melhor que sacrificar. A própria palavra diz isso. Obedecer é melhor que sacrificar. Eu estou falando, é hora de você buscar Deus e obedecer à vontade dEle. Obedecer à vontade dEle. Veja, meus queridos, você tem que ouvir a palavra de Deus e obedecer a palavra dEle. Sabe? Se você não obedecer, não vai adiantar nada. Sabe? Olha, eu te garanto uma coisa. No final dessa crise, nós podemos estar muito mais apegados a Deus. Pense um pouco. De onde veio a crise? Veio da China. Nós até podemos culpar o chinês lá por mandar esse vírus para nós. Mas, se Deus não quisesse, meus queridos, não acontecia nada. Vejam, a gente pode até fingir, até fugir de uma crise que o homem cria. Mas ninguém consegue fugir das crises que Deus coloca no nosso meio. A Bíblia nos mostra várias crises que aconteceram com o povo de Deus. E ensina como que o povo deve fazer, deve agir para fugir dessa crise. A Sandra falou esses tempos atrás sobre a crise de Josafá. Ela falou no domingo desse. Se você não assistiu, vai e assista. Aprenda. Josafá era o cara mais fraco, era o exército mais fraco que ele tinha em números diante dos inimigos dele. Mas ele confiou em Deus. Agora veja o texto que nós lemos lá. A crise que Paulo estava enfrentando. Paulo estava preso por pregar o evangelho. Ele foi preso em Jerusalém, como Pedro pregou no domingo passado, ficou 2 anos na cidade de Cesareia, aguardando ser julgado. Mas quando estava chegando a data do julgamento, ele foi transferido de navio de Cesareia para Roma. E durante a viagem veio a tempestade, a crise. Nós podemos chamar essa tempestade de crise. E durante a crise, Paulo permaneceu calmo e ainda ajudou os outros. Paulo estava calmo e ajudando os outros. Agora, o que nós estamos fazendo, o que nós fazemos quando enfrentamos uma crise? Tem uns que ficam histéricos, tem uns que xingam, tem uns que brigam, tem uns que saem de perto porque ninguém aguenta, sabe? E dependendo da crise, muitos ficam paralisados. Não sabem o que fazer, não se mexe, não se move. Nós ainda não sabemos o tamanho, o rombo do casco no nosso barco. Porque essa pandemia vai deixar um rombo, não só no Brasil, no mundo inteiro. Vai deixar nós ainda não sabemos o tamanho desse rombo.
Nós estamos ainda meio atordoados pelo barulho do processo da tempestade, o processo da crise. Mas pense bem, Paulo também estava assim, ele estava dentro do barquinho lá, o barquinho dele estava rodando na tempestade. E o que ele conhecia de navegação? Nada. O que ele podia fazer? Nada. O que a tripulação podia fazer? Nada. No versículo 15 diz assim: o navio foi arrastado pela tempestade sem poder resistir ao vento, assim cessamos as manobras e ficamos à deriva. Cessamos as manobras e ficamos à deriva. Meus queridos, hoje muitos estão à deriva. Tem aqueles que já esqueceram até o caminho da igreja. Tem aqueles que não se dão ao trabalho de ligar o celular para ouvir uma mensagem que é pregada. Tem aqueles que não se dão ao trabalho de ouvir um louvor que é feito. Tem aqueles que não querem saber. Tem aqueles que já desistiram de tudo. Antes mesmo da crise mostrar a força total, já desistiu. Já se deu por morto. Sabe, meus queridos? No verso 18, o capítulo 27, verso 18, diz assim: no dia seguinte, sendo violentamente castigado pela tempestade, começaram a lançar fora a carga. Vejam. Não importava quão importante era a carga. Se era ouro, se era dinheiro, se era moeda, se era roupa, não importava, estavam jogando fora tudo. Tem muita gente, meus queridos, que no meio da crise está abandonando tudo. E está abandonando o principal, a fé, o amor, a comunhão. Está perdendo a comunhão com os irmãos. Não quer mais saber. Sabe, Deus me deixou nesse meio aqui, não quer mais saber. Está perdendo a comunhão com os irmãos. Meus queridos, eu sei que é chato a gente fazer culto através da internet. Eu sei que é chato. Eu sei que a minha voz, você está ouvindo, a minha voz não é boa, não é legal, não tem uma voz de radialista, não tem aquela voz do Cid Moreira, não tenho voz, sabe, minha voz não é legal, e ainda nesse negócio aqui fica pior ainda. Mas meus queridos, o que eu peço para você é que você preste atenção na palavra. Não na minha palavra, não na minha voz. A minha voz é ruim, vai continuar ruim. Eu já estou velho, não vou mudar minha voz agora, sabe? Eu sei que muitas vezes não dá vontade de você assistir uma pregação até o final. Eu sei que não, mas lembre, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E se você quer intimidade com Deus, você precisa conhecer esse Deus. Não digo que você vai conhecer esse Deus, você deveria até conhecer na minha pessoa, mas não digo que você precisa conhecer em mim. Eu digo que você precisa ter intimidade com Ele, você precisa conhecer Ele. Essa crise, meus queridos, essa crise está no começo, só no começo. Não permita que quando realmente ela se revele, você entre em desespero. Porque no desespero você perde toda a esperança. Veja no verso 20, fala assim: não aparecendo nem sol nem estrela por muitos dias, e continuando a abater-se sobre nós grande tempestade, finalmente perdemos toda a esperança de salvamento. Não permita que isso aconteça com você, meus queridos. Nesse momento, o que você tem que mostrar é por que Deus te escolheu. Assim como Paulo, por que Deus te escolheu? Paulo, no versículo 22, fala assim: mas agora, meus queridos, ele fala assim, mas agora recomendo-lhes que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida, apenas um navio será destruído. Veja a intimidade, ontem à noite apareceu-me um anjo de Deus, a quem eu pertenço e a quem eu adoro. Você adora Deus? Tem adorado Deus? Tem adorado Deus no louvor? Paulo falou assim: apareceu um anjo de Deus a quem eu pertenço e a quem eu adoro, dizendo-me: Paulo, não tenha medo, é preciso que você compareça a César, perante César. É preciso que você vá lá. Deus, por sua graça, deu-lhe a vida de todos os que estão navegando com você. Assim, tenha ânimo, senhores. Creio em Deus que acontecerá de modo como foi dito. Devemos ser arrastados para alguma ilha. Entendeu, meu querido? Durante a crise, você pode vencer e você pode sair fortalecido dela. Porque Deus vem falar no teu ouvido. Assim como Ele vem falar comigo, Ele vem falar com você. Para você vencer a crise,
Faça como Paulo. Ouça a voz de Deus. Faça como Josafá. Josafá, que a Sandra pregou esses dias aqui. Ore a Deus. Tá? Faça o Paulo. Perceba a presença de Deus. Repita, veja o verso 23 de volta. Pois ontem à noite apareceu-me um anjo de Deus a quem eu pertenço. Você pertence para quem, meu querido? Você pertence para Deus? Se não pertence para Deus, esqueça. Agora, se você pertence para Deus, Deus vai falar com você. E a quem eu adoro. Você não adora a Deus? Adora os louvores. Sabe? Quando tiver um louvor aqui acontecendo, você se entrega a Deus. Lembre-se, meus queridos, nós vivemos na era da graça. Deus está presente na tua vida. O que nós precisamos buscar, sabe? É uma profunda comunhão com Ele, com Deus. Ele está desesperado para que você tenha essa comunhão com Ele. Ele quer isso aqui. Nós precisamos descobrir qual o propósito de Deus tem para cada um de vocês. Você precisa descobrir isso, qual é o propósito de Deus na tua vida. Sabe? Aqueles que assistiram, lembra da palavra num sábado desse, não sei se foi o Pietro ou se foi o João que pregou, tá? Que falou que, quando falou, acho que foi o Pietro, que falou de Abraão e de Ló. De Abraão e de Ló. Assista lá, foi o Pietro que pregou, bem rapidinho, tá? Abraão tinha propósito de Deus. Sabe? Quando Deus falou, quando ele chegou para Ló, separou os dois, falou: Ló, escolha qual caminho você quer, que se você escolher aqui, eu vou para lá, se você escolher lá, eu vou ficar. O Ló escolheu as campinas verdejantes, tá? E Abraão escolheu as pedras, sabe? Abraão sabia que Deus iria abençoar ele em qualquer caminho que ele seguisse. Meus queridos, vejam, Moisés diante do mar. Sabe? Eu acredito, meus filhos, mas eu acredito que se Moisés tivesse escolhido lutar com o povo, com aquele exército de Faraó, ele iria vencer. Se Moisés tivesse escolhido subir as montanhas, Deus ia dar asa para ele subir a montanha. Sabe? Ele escolheu o mar, ele escolheu o mais difícil, ele escolheu o mar, porque ele falou assim: quero ver, Deus, se você está comigo, eu vou escolher o mar, esse pedaço que você vai abrir para mim. Sabe? E Deus abriu o mar para ele. Meus queridos, se você sabe o propósito de Deus na tua vida, se você sabe a direção de Deus na tua vida, não importa o caminho que você seguir, você vai seguir o propósito dele e você não vai desanimar, não vai cair, não vai ficar prostrado, não vai ficar morto no caminho, porque você está seguindo. Veja Abraão, Isaac e Jacó. Abraão escolheu as pedras, Ló escolheu as campinas verdejantes. Veja, o Isaac foi o mais legal de todos, não fez nada. Isaac, se for ver a história de Isaac, é uma história, só foi estar lá ter os filhos de Jacó e perdi o nome do rapaz, do homem lá, mas só teve os dois filhos. Sabe? E não fez, Isaac não teve quase nada. O pai mandou buscar a esposa, sabe? Mas ele sabia o propósito de Deus. Ele falou: Deus tem um propósito na minha vida, e é esse propósito que eu vou seguir. É esse propósito que eu vou seguir. Vejam, meus queridos, Paulo, no versículo 24, fala assim: Deus fala assim para Paulo: Paulo, não tenha medo, é preciso que você compareça perante César. Deus tem um plano para cada um de nós. Deus tem um plano para cada um de nós. Meus queridos, sabe? Muitas vezes ele permite crises, tá? Problemas para nos ajudar a enxergar a vontade dele. Ao invés de nós nos desesperar ou reclamar, procure descobrir o que Deus quer falar com você através da crise. Acredite, Deus vai agir como Ele sempre fez nas nossas vidas. Ele nunca te abandonou e nunca vai te abandonar. Como Ele fez com Josafá, como Ele fez com Moisés, com Davi, Ele vai fazer com você. No verso 25 diz assim: assim tenham ânimo, senhores, creio em Deus que acontecerá de modo como me foi dito. Deus fez a promessa: todo aquele que crer em Jesus será salvo, não perecerá. Deus também prometeu estar conosco todos os dias, até o final dos tempos. Eu vivo essas promessas, meus queridos. Eu vivo essas promessas todo dia. Todo dia. Deus prometeu, mas se você desistir, ainda no processo, você não alcançará a vontade suprema de Deus. É preciso manter a prudência, a esperança, a fé, para receber o que Deus te prometeu. Meus queridos, não desista. Não se prostre, não fique caído. Olhe para a vontade de Deus, confie nele. E Ele vai te dar todas as coisas. Todas as coisas que você precisar. Amém? Vamos orar a Deus.
Essa palavra, Senhor, caia no coração dos teus filhos e teus filhos sejam abençoados e possa, Senhor Jesus, estar recebendo do alto o teu poder nesse momento, Senhor. Que eles possam estar ouvindo a tua voz, Senhor. Que eles possam estar buscando, Senhor, a tua presença. E que eles possam, Senhor, estar tendo uma revelação especial tua, Senhor. Para que sejam abençoados e que conheçam a tua vontade, Deus. Que nada fuja do teu propósito para nossas vidas, Deus. Porque tu é um Deus poderoso. Tu é um Deus que eu conheço. É um Deus que eu adoro. É um Deus que eu sirvo. Então, Senhor, que esse povo que se chama para a missão glorificar, esse povo que congrega da missão glorificar, seja alcançado pela tua palavra, pelo teu poder e pelo teu louvor, Senhor. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor. Continua conosco, para a honra e para a glória, no nome de Jesus. Amém.